Então, vamos dar início ao nosso Journal Club deste ano. Hoje a gente vai falar de infertilidade masculina como marcador da saúde. A gente tem como palestrante o professor Dr. Fábio Pascoaloto, andrologista, especialista em reprodução humana e diretor na Conception Centro de Reprodução Assistida e professor na Faculdade de Medicina de Caxias do Sul, isso mesmo, de Caxias do Sul. Como debatedor, a gente tem o professor Dr. Ricardo Bertola, diretor do Laboratório de Andrologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de Wayne State University, e como moderador, Dr. Edson Borges, diretor científico do FERT Group, Medicina Reprodutiva. Obrigada, já antes do final, obrigada, Dr. Fábio, eu sei que seu tempo é escasso, você também, Ricardo, obrigada por terem vindo. E pode começar, por favor, Fábio. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço o convite da Dani, da Maitê, do professor Edson. E o Ricardo provavelmente não saiba, mas a Wayne State University, ela faz parte da urologia brasileira, né, Edson? Porque o professor Edson Pontes trabalhou lá por muito tempo, né? E então, quando fala da Wayne State, vai passar na cabeça de qualquer urologista brasileira a presença dele, que o Edson Pontes era grande amigo do Tony Thomas, né, Edson? E ele era muito amigo, só que eles trabalharam em Buffalo juntos, eu não sei se tu sabe, Ricardo. Eles trabalharam em Buffalo, lá em Nova York, e aí o Tony foi para Cleveland, e eu não tenho certeza, mas eu acho que o professor Edson Pontes também foi para Cleveland e depois foi direto para Wayne State, fez uma carreira belíssima dentro da urologia americana, mas sendo um brasileiro, ele albergou muitos estagiários, muitos colegas urologistas lá em Detroit. Então, quando fala em Detroit, falando da Wayne State University, não tem como não ter uma lembrança gostosa do que ela representou, e hoje contigo representa para nós dentro da infertilidade, né? Mas representou muito para a urologia brasileira. Bom, a gente vai conversar alguma coisa sobre a infertilidade masculina como marcador, o espermatozoide como marcador de saúde, e vamos ver se eu consigo passar os slides. Que coisa boa! Não está passando. Mas acho que está passando, sim. A gente está no Dominion. Para mim não passou nada. Ué, Tá, você agora está... passou. Tá, passou. Pessoal, quando a gente fala de espermatozoide, cada vez mais a gente fala sobre pensar no espermatozoide como um marcador de saúde masculina. Porque a gente consegue ver que muitas vezes uma qualidade seminal pior pode levar a desfechos muito ruins, não só em termos de gravidez, né, pessoal? A gente vai começar a pensar em desfechos de saúde dessa prole, de saúde desse menino, de associações que existem entre disgenesia gonadal, criptorquidia, hipospádia, câncer de testículo, infertilidade. Isso aí foi descrito em 2000 pelo grupo lá do Schreckenbeck, lá do pessoal lá da Dinamarca, da Noruega, Suécia, Finlândia, que eles fazem muitos estudos populacionais, e cada vez mais a gente vê esses disruptores endócrinos entrando na vida da gente, e isso levando a alterações epigenéticas que, por consequência, vai levar a uma transmissão dessas alterações lá naquele espermatozoide, piorando, então, a taxa de sucesso de uma gravidez e podendo levar a desfechos muito ruins nessa criança. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre hoje. Toda vez que a gente fala de espermatozoide, a gente sempre pensou que o espermatozoide participa pouco do processo de fertilização, né? O que não é uma grande inverdade. Ele participa de todos os processos, não só a nível de fertilização desse ócito, mas vai participar da formação, então, do processo de clivagem, da formação da mórula, do blastocisto, na formação do feto. Então, ele afeta qualquer fase do desenvolvimento embrionário. Isso é uma coisa importante, porque antes a gente pensava que talvez não fosse assim. E hoje a gente sabe que tem várias pequenas alterações nessa qualidade espermática que vai impactar diretamente na formação desse embrião. Porque, na verdade, um espermatozoide não é uma célula tão simples, é uma célula bastante difícil, bastante complexa, e que vai ter uma capacidade muito importante de liberar toda essa parte genética dentro do óvulo. E a gente sabe muito bem que existem vários pontos que podem existir alterações no processo de desenvolvimento quando a gente fala sobre gene desse espermatozoide, sobre o DNA
E existem alterações que podem acontecer, e é ali que vem a coisa bacana, e vem a coisa boa e a coisa ruim. Por que a coisa boa? Porque existe uma sequência lógica de DNA que vai ler uma proteína, vai lá e vai se transformar. Então, vai ser a leitura daquele DNA levando a uma sequência lógica ao entendimento daquilo que vai ser proposto. Porém, nós podemos mudar essa leitura. Nós podemos mudar tanto para o bem quanto para o mal. E isso é bacana. Por quê? Porque nós podemos mudar a nível de metilação de DNA, a nível de estonas. Existe uma série de regiões que podem ser mais factíveis e mais facilmente modificáveis. É isso que eu quero dizer. Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Lado ruim, poluição atmosférica, obesidade, tem uma série de fatores epigenéticos que vão afetar. Mas também o lado bom, sedentarismo, obesidade, isso na hora que param da pessoa ser sedentária e obesa, ela pode sim ter uma leitura melhor desse gene, levar então uma melhor qualidade de formação desse espermatozoide. Muito bem, então o que a gente sabe é que esses fatores epigenéticos, eles são muito presentes e vão afetar, sem dúvida nenhuma, o fenótipo da próxima geração. Mas o que nós temos hoje que nos preocupa muito? Em primeiro lugar, isso é um estudo feito pelo professor Edson, pela Dani, mostrando que existe no Brasil, depois eu vou mostrar os estudos do lado fora do Brasil, mas mostrando que existe sim uma piora na qualidade seminal desses homens férteis, e a gente consegue ver a nível de morfologia, agora aqui fica mais fácil de entender, olha a concentração espermática total ou por ml, como caiu nos últimos 10 anos, e olha o formato do espermatozoide. Eu costumo brincar, pessoal, que o homem é a pior mamífero em termos de produção de espermatozoides que existe. Nem um cara bonito que nem o Ricardo tem uma morfologia muito grande, muito boa. Vai ter morfologia ruim, isso é normal, né? Então, o que a gente sabe? O homem produz uma qualidade seminal de muito má qualidade, o formato é muito ruim. E está piorando. Essa é a grande verdade. Existe uma tendência a piorar, e a gente começa a ver estudos do Auger e Joanet, aqui só o Auger que participou, mostrando que existem variações muito grandes em determinados locais, mesmo dentro dos mesmos países, que essa é a conclusão do estudo, que mostra que mesmo dentro do país ou dentro do continente, existem variações regionais ou nacionais, ou até intercontinentais. Mas o que a gente vê é que existe, de uma maneira geral, um declínio na produção de espermatozoides, e esse declínio é ainda mais pronunciado nesses últimos anos, nesse estudo que foi feito mostrando a partir dos anos 2000 uma piora ainda maior na produção de espermatozoides desse homem. Ou seja, daqui a pouquinho não vai precisar nem espermatozoide, né, Ricardo? Do jeito que a coisa está indo para a mulher engravidar. Ela vai dar um jeito, de outra maneira, a gente não vai ser nem mais útil do jeito que a coisa está indo. E como é que os fatores de vida, o estilo de vida e todos esses fatores ambientais podem afetar? E é isso que nós vamos ver. Existem várias alterações que podem afetar esse estilo de vida, e vocês conseguem ver que existe um imbricamento entre o estilo de vida, entre os fatores ambientais e a fertilidade. Substâncias tóxicas, estilo de vida da pessoa, nutrição, estresse oxidativo, processo inflamatório. Tem muita gente inflamada, o obeso. A gente viu com o Covid que ele é um ser inflamado. Essa é a grande verdade. Hoje está muito claro. Estar obeso não é ser um ser saudável, infelizmente. Ele tem que dar uma melhorada, e se ele está pensando em engravidar, também é importante. Então, a gente consegue ver aqui nesse panorama, aqui nesse slide, que tem uma série de situações que podem afetar, então, o estilo de vida, os fatores ambientais, afetar a fertilidade humana. Esse é um estudo muito interessante, que quando a gente começa a falar sobre alimentação, a gente não vai deixar de falar sobre isso tudo. Isso é importantíssimo. Esse é um dos primeiros estudos, se não o primeiro estudo, no qual eles avaliam dietas dadas para machos, ratinhos machos, 10 dietas diferentes, e eles acompanham e fazem copular com as ratinhas para ver se, porventura, se existe alguma modificação da dieta, ou um tipo específico de dieta, levando, então, a uma piora na qualidade, ou obesidade, ou qualidade de desempenho desse rato. O que se viu é que, quando os ratos foram alimentados com uma dieta rica em gordura, as ratinhas que nasceram tiveram, sim, um aumento, então, na quantidade de gordura nessas ratinhas, principalmente se tiver uma quantidade rica de lipídios nessa alimentação dos ratinhos. Quando nasceram ratinhas,
tiveram um aumento de gordura, mas o mais importante é isso aqui, uma associação direta entre uma dieta pobre em proteína e rica em carboidrato e um fenótipo de ansiedade nesses machos. Isso é um estudo bastante interessante, mostrando que toda a alimentação, tudo aquilo que a gente fala sobre alimentação, com certeza pode ser passado para essa prole. Isso é um dado aqui que realmente chama atenção, não é novo, mas deixa a gente muito preocupado, que é a associação importante entre a obesidade do pai, né, com um aumento de risco de autismo. Pessoal, não dá. Isso é uma coisa que a gente tem que alertar. Esse é um dado que eu sempre alerto os pacientes que são obesos, no qual existe uma janela de tratamento, de terapia, de tempo que eu tenho. Por exemplo, se eu pego uma paciente no qual ela é mais jovem, eu tenho tempo para que ele possa fazer uma dieta, alguma coisa, uma alimentação mais saudável. Com certeza eu alerto sempre sobre isso e isso assusta todo mundo. Essa é a grande verdade. Essa palavra autismo assusta e as pessoas ficam muito preocupadas e elas fazem, se existe a possibilidade, qualquer coisa para evitar. Então, assim, se tiver obesa, é a maneira de a gente conseguir fazer. Quando se fala sobre concentração espermática, o que a gente vê? Que isso é um estudo bastante interessante, mostrando nos quais houve uma diminuição, então, da quantidade de calorias ingeridas por dia, associado em 4 grupos diferentes. O exercício placebo, o liraglutida, o exercício mais liraglutida. Naqueles pacientes que foram acompanhados por 52 semanas e viram que permaneceu essa diminuição do peso, eles tiveram, sim, melhora na concentração espermática. Bom, aí a primeira coisa que a gente pensa, bom, então tá, vamos usar agora o Monjaro, vamos usar as canetinhas, porque isso aí com certeza vai melhorar. A coisa não é bem assim. Isso já nos pacientes de obesidade mórbida, que nós estamos fazendo avaliações, ou seja, eles faziam cirurgia de obesidade mórbida, essa perda de peso muito rápida, que também pode acontecer com um Monjaro, com tirzapatida, com todas essas substâncias emagrecedoras, o agonista de GLP-1, com certeza essa perda rápida pode, em vez de melhorar, pode não melhorar e pode, em alguns casos, levar à zoospermia. Foi feito agora uma nota da SBRA, né, Edson, junto com a SBU, falando sobre os efeitos dessas canetinhas emagrecedoras sobre a qualidade espermática e não existe o consenso, que se sabe que muitas vezes perder peso muito rápido pode dar aquela alteração no organismo que nem ele está entendendo muito certo o que está acontecendo e aí daqui um pouquinho, em vez de melhorar a qualidade seminal, pode piorar. E isso não reflete fertilidade, eu estou falando sobre concentração espermática, estou falando sobre número de espermatozoides, não estou falando sobre fertilidade, porque queira ou não queira, são situações diferentes. Então, a grande verdade é que uma dieta que tem uma grande quantidade de gordura ou baixa proteína pode sim alterar todos esses padrões de metilação do DNA dos espermatozoides e isso pode persistir por múltiplas gerações. Aí tu vai me dizer, mas pera um pouquinho, então eu estou ferrado, né? Isso aqui vai persistir por múltiplas gerações, isso aí realmente pode levar a algum problema. A não ser que esse homem comece a adotar uma prática nutricional mais saudável, porque aí tu consegue mudar, então, essa sequência natural do DNA. Olha só que bacana, esses fenômenos epigenéticos, todos os fatores epigenéticos, a gente consegue mudar a sequência normal de DNA, e isso é muito bacana, tanto para o ruim quanto para o bom. Né? Quando se fala de idade, poxa vida, a idade, sim, pode piorar a qualidade do espermatozoide. Existem vários fatores pelos quais pode acontecer. Estresse oxidativo, a função sexual vai diminuir, a alimentação, muitas vezes, encurtamento de telômero, tudo isso pode afetar. E aqui tem vários estudos, alguns feitos pelo grupo do Edson Borges, mostrando que realmente existe uma piora com o passar da idade com relação à qualidade embrionária dessas pessoas submetidas a tratamento de fertilização in vitro. E existem várias patologias associadas também com o aumento da idade. Autismo e esquizofrenia chamam muita atenção. A gente sabe que pode existir um aumento de até 30% nos homens com mais de 50 anos, quando o homem tem mais de 50 anos, na incidência de autismo nas crianças e esquizofrenia também aumenta. E isso é um dado que assusta muito a população, ou seja, a piora da qualidade do ejaculado, a idade, simplesmente fator idade, pode piorar a qualidade do ejaculado, levando a essas alterações. E a gente sabe que isso está relacionado com as taxas de gravidez nos ciclos de fertilização in vitro. A gente sabe que a taxa
por ciclo de gravidez vai diminuir com relação à idade, e também a taxa de nascimentos vivos vai diminuir com relação à idade quando se faz essas avaliações. A gente sabe também muito bem que existe um aumento de abortamentos nessas crianças quando o pai tem uma idade mais avançada. Isso está muito claro, e com o passar da idade a gente consegue ver aqui nesse slide que existe um aumento exponencial com relação às taxas de abortamento. Como é que eu faço isso com relação à idade? Existem variáveis, existem algumas variáveis que podem ser modificáveis e algumas não modificáveis. A idade não tem como modificar. Eu gostaria de modificar minha idade, eu não consigo modificar minha idade, mas eu posso mudar alguns outros fatores modificáveis. Eu posso ter uma dieta mais saudável, eu posso fazer mais exercício, porque isso pode sim diminuir então esses riscos advindos da idade. Bom, a gente sabe muito bem, a gente viu antes que todas essas desordens da saúde e desenvolvimento, neurodesenvolvimento dessa criança pode estar relacionado com relação à idade. Existe um aumento de alterações psiquiátricas com essas futuras gerações, como eu falei para vocês, de homens que têm uma idade mais importante, mais avançada. Com relação a câncer de testículo e aos tratamentos relacionados com os tumores, também tem relação direta na qualidade de vida dessas crianças. Bebida de álcool, cigarro, a gente vai falar de alguma coisa depois sobre isso, pesticida, agrotóxico, disruptores endócrinos, todos eles vão estar ligados com alterações no futuro, não só a nível neurológico, alteração cardiovascular, aumento de risco de câncer em algumas situações. Então, tudo aquilo que a gente está mudando nosso DNA para pior também vai estar relacionado com transmissão transgeracional. Então, tudo isso que a gente pode... E olha o estresse aqui. A gente tanto fala do estresse, o cara está estressado, não está estressado. Isso está muito relacionado. Tem muitos estudos mostrando que vai alterar a metilação do DNA, modificações nas histonas, e isso pode também persistir nas gerações futuras. Então, essa história de estresse, eu sei que é muito complicado. Tá nervoso, vai pescar. A coisa não é bem assim, não. É meio complicado. A gente tem que pagar a conta no final do mês. E como é que eu falo isso para o paciente, né? É uma das coisas mais difíceis que a gente tem quando a gente fala sobre isso. Esse é um estudo bastante interessante que foi publicado recentemente, acho que 2006 ou 2005, mostrando que dietas do Mediterrâneo, elas estão associadas com uma melhora na qualidade do sêmen, principalmente preservando, então, essa função testicular, ao contrário dessas dietas ultraprocessadas, com alimentos ultraprocessados. O mais interessante de tudo, que isso parece ter um resultado independente da idade. Ou seja, essas dietas do Mediterrâneo, elas estão associadas com uma diminuição dos níveis de FSH-LH, com manutenção dos níveis de testosterona e melhora na produção de espermatozoides nessas pessoas, ao contrário dessas dietas ricas em alimentos ultraprocessados, que aí não houve uma correlação com FSH-LH, mas teve uma correlação negativa com melhora do perfil seminal. Obesidade. A obesidade ela vai ter vários efeitos, isso todo mundo sabe, vai estar afetando a metilação do DNA, as modificações das histonas, altera então esse DNA, não só a nível epigenético, mas também a nível hormonal. A gente sabe que vai diminuir a produção de testosterona e principalmente o aumento da conversão da testosterona em estradiol na gordura periférica, além de outros fatores que vão afetar então a qualidade desse homem, vai levar à disfunção erétil, que pode levar a uma pior, uma dificuldade maior para conseguir engravidar a parceira, alterações cardiovasculares, e o estresse, como a gente falou anteriormente, vai estar relacionado com piora desses espermatozoides. Nós sabemos também muito bem, e isso está muito bem claro também, que esses efeitos da obesidade, em algumas meta-análises, quando nós comparamos, e aqui a gente consegue ver, comparando cirurgia bariátrica com perda de peso com medicamento farmacológico e apenas com intervenções no estilo de vida, o que nós vimos de melhor são as intervenções no estilo de vida. Apesar de não alterar muito esse perfil lipídico desses pacientes, a gente viu que é aí que aconteceu uma melhora na progressão da motilidade progressiva e de concentração, assim como morfologia espermática. Isso é bastante interessante, por quê? Porque a gente sempre pensa, bom, eu vou utilizar logo esse medicamento, tipo uma tirzepatida, eu vou fazer a cirurgia bariátrica e logo em seguida eu vou ter uma melhor qualidade do sêmen. A gente sabe que cirurgia bariátrica
Pode melhorar, na mulher a gente tem que esperar no mínimo 1 ano para pensar em tentar essa mulher engravidar. Mas no homem, bom, vai melhorar logo esse sêmen. Não vai melhorar muitas vezes. E uma coisa é melhora do parâmetro seminal e outra coisa é resultados de fertilidade. São os fertility outcomes, é uma outra realidade. A gente sempre pensa que é a mesma coisa. Melhora do parâmetro seminal não quer dizer que a pessoa vai ter mais facilidade para engravidar. São situações diferentes. A gente sabe que está muito relacionado também que um aumento da atividade física, a diminuição das pessoas que ficam vendo televisão a todo momento, vai estar relacionado, então, com concentração espermática e a concentração total de espermatozoides, de uma maneira geral. Também esse é um estudo bastante interessante falando sobre frutas e vegetais e com uma diminuição, então, da utilização de pesticida nesses alimentos, está associado diretamente na qualidade seminal de homens mais jovens, isso tem uma correlação direta, pesticida, agrotóxico, pesticida, todas essas substâncias vão piorar, sim, a metilação do DNA, vão alterar aqueles fenômenos até da protaminação, vai ficar um pouco mais complicado. E aí existe um monte de estudo mostrando que tudo vai afetar, sim, a qualidade desse espermatozoide. O álcool ainda que tem estudos muito controversos, mas a cafeína em excesso vai aumentar a fragmentação de DNA de espermatozoide. A maconha vai diminuir a motilidade espermática celular, essas radiações de frequência podem sim piorar também a qualidade seminal. O uso do laptop aqui, a gente usava, na época que se usava ainda essa internet de escada, né? Hoje não se usa mais. Então, tu imagina só hoje essa quantidade de radiofrequência que existe por aí, o que a gente está levando para casa. O cigarro vai piorar o volume seminal, sem dúvida nenhuma, vai piorar a quantidade de antioxidantes seminais, existe uma correlação indireta entre cigarro e níveis de antioxidantes. O exercício físico, dependendo da quantidade de exercício físico, tu vai ter uma melhora na qualidade de espermatozoides, e isso é uma coisa importante, pessoal, porque a gente pensa, exercício físico é bom, sim, o excesso não é bom. A gente nunca pode esquecer que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, daqui a um pouquinho, tu começa a fazer muito exercício físico, tem uma quantidade importante que tu pode fazer, a partir do qual, em vez de melhorar, vai piorar, vai aumentar esse teu estresse oxidativo. Isso é um estudo bastante interessante, eu tive a oportunidade de participar desse estudo, mostrando sobre a utilização de pesticidas e a parte hormonal e qualidade seminal. Então, se pegou agricultores ou meninos, quando foram para o exército, e se dividiu em 2 grupos. Um grupo que vivia numa zona que tinha muito agrotóxico pesticida e uma zona que não tinha agrotóxico pesticida, e nós vimos que existiu, sim, uma piora na morfologia espermática desses meninos que estavam usando ou viviam perto do lugar que tinha agrotóxico pesticida. Esse é um estudo bastante falado, que a gente sabe que existe uma correlação direta entre piora da qualidade seminal, ou seja, subfertilidade masculina, com hipospádia e defeito do septo atrial, assim como a oligospermia está relacionado com defeito no septo ventricular e a oligospermia grave relacionado com hipospádia. Esse é um estudo que nos deixa um pouco, chama bastante atenção, quando fala sobre o risco aumentado de morte devido a malformações congênitas, quando existem parâmetros seminais nesses homens. E aí vem uma situação importante. Parem para pensar. O paciente tem indicação de fertilização in vitro e tem varicocele. Por que eu não vou tratar essa varicocele antes? Não existe o porquê não tratar essa varicocele antes. Se eu puder melhorar essa qualidade seminal desse homem, eu vou ter um gameta de melhor qualidade. Com certeza, eu vou ter não só uma melhora na chance de taxa de gravidez, taxa de formação de blastocisto, taxa de nascimento vivo, mas também a qualidade. A gente não pode esquecer que esses fenômenos vão ser passados para a prole. Então, se tu tiver um espermatozoide de melhor qualidade, com certeza vai ser muito melhor. A gente sabe que tudo que se utiliza, tudo que é feito, pode, então, especialmente se tu faz uma fertilização in vitro, muitas vezes as alterações epigenéticas vão ser passadas e vão ser colocadas diretamente nesse oócito. Não tem o porquê não tratar esse paciente. Tratamento, essa é a mensagem para casa. O homem tem uma alteração seminal, não tem o porquê nós não tratarmos antes de nós pensarmos em fazer um tratamento de fertilização in vitro, antes de nós utilizarmos esse espermatozoide. Tratamento da causa é fundamental para nós melhorarmos a chance, não só a chance de engravidar, mas também para nós melhorarmos também
a qualidade de vida dessa futura criança. E aqui a gente consegue ver tudo isso que pode estar afetando e que pode ser passado também para a saúde dessa criança, porque queira ou não queira, tem efeitos translacionais. Eu não podia deixar de levar em consideração, Edson, isso aqui, porque eu acho que é uma coisa importante, até porque essa semana aconteceu um fato que todo mundo viu daquele menino que usou testosterona em excesso. E hoje foi comprovado, né, hoje ou ontem foi comprovado que realmente não foi só a insulina que foi utilizada, que não foi essa a grande causa da morte do rapaz, talvez tenha sido um estopim também, mas foi o uso de excesso de testosterona. E por que eu estou falando isso aí? Porque tu estavas ontem na reunião e foi falado ainda ontem, eu não sei se tu estavas naquele momento na reunião, Edson, que foi falado que foi feita uma pesquisa em 2018 no Congresso Americano de Medicina Reprodutiva, no qual se questionou, se perguntou para a plateia a porcentagem de homens que utilizavam, ou de pessoas, de colegas que prescreviam testosterona para melhorar a qualidade seminal, e o resultado foi, pasmos, 40%. Pessoal, não se utiliza testosterona para melhorar a qualidade seminal, e até porque nós só temos uma indicação no Brasil, que é para tratar pacientes hipogonádicos, com pouca quantidade de testosterona. Ele está produzindo pouco. Pacientes hipogonádicos. Não é para fins estético, não é para fins outros, porque tudo isso pode levar a uma piora na qualidade cardíaca, pode aumentar a chance de tromboembolismo. No ano de 2023 foi publicado um estudo que foi solicitado pelo próprio FDA em pacientes em 2014 e 2015, quando deu o boom do uso de esteroide anabolizante nos Estados Unidos. O FDA contatou a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica, para fazer um estudo de não inferioridade. O que eles fizeram? Pacientes hipogonádicos, ou seja, com pouca testosterona, eles deram testosterona em gel e acompanharam por 22 meses. E acompanharam 3 desfechos. Primeiro, infarto agudo de miocárdio fatal, com resultado fatal, com morte, né? Segundo, AVC levando à morte. E terceiro, angina de peito. E o que eles viram? Não existia um aumento na incidência quando utilizado em níveis normais, em pacientes hipogonádicos. Mas em pacientes que estão utilizando para melhorar fim estético, ou então a pessoa está querendo utilizar com outros fins esportivos, isso aí pode levar à morte. Então, assim, eu não podia deixar de levar em consideração isso aí, até pelo dado ontem de 40%, que muita gente começa a usar testosterona. Então, por favor, não utilizem. Isso aqui sou eu gosto de mostrar isso para vocês verem como o fator epigenético pode melhorar. Isso aí sou eu, e infelizmente, numa época que eu realmente me descuidei um pouquinho, eu tinha uma testosterona sérica de 168, tinha um peso de 105 quilos, e depois eu comecei a emagrecer. Isso foi quando eu fiz o meu primeiro Iron, eu pesava 71 quilos, estava bonitão ali na foto, e tinha uma testosterona bem melhor. Com certeza, como eu sou vasectomizado, eu não posso saber como é que é o meu sêmen hoje. Mas, Edson, se eu fiz os filhos bonitos, estando daquele jeito, imagina se fosse hoje. O que ia ser? Ia ser o Brad Pitt nascendo de mim. Já pensou? Pessoal, muito obrigado e desculpa as brincadeiras. Posso falar umas coisinhas iniciais, Edson, se Claro, me por favor, permite? claro, claro, vamos lá. É um Tá, prazer. primeiro, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Sempre é um prazer aparecer aqui. A primeira vez que eu participei num congresso, numa mesa redonda, estava presente o Edson, o Fábio. Foi lá no Rio de Janeiro. Tinha mais um pessoal, na época do Dr. Aguinaldo ainda lá, sabe? Bom, Não, mas aí era o papai, não era eu, pelo amor de Deus, eu sou mais novo que isso. Que isso? Eu, assim, Fábio, rica em dados a sua apresentação, tem bastante coisa para destrinchar. Eu queria só fazer uns comentários iniciais, depois a gente pode bater um pouco mais de papo, mas sobre algumas coisas que passaram pela minha cabeça quando eu vi a sua apresentação aqui. Eu vou ser breve, não vou enrolar demais, não, porque eu tendo a filosofar e isso pode dar um pouco de sono nesse horário. Mas a primeira coisa que eu penso é que quando a gente pensa em saúde masculina e qualidade seminal, uma vez eu fui dar uma palestra no congresso lá da Sociedade Internacional de Andrologia, e o tema era o canário na mina de carvão, né? Que levava o passarinho para a mina de carvão, quando o passarinho morria, sabia que tinha gás tóxico e todo mundo tinha que sair de lá. E talvez o sêmen seja esse marcador. Eu fui para falar na época de proteômica de plasma seminal e tinha outros palestrantes nessa mesma sessão falando de efeitos ambientais e tal.
Então, sempre tem esse lado da gente pensar da doença para a qualidade seminal, né? A gente olha para o sêmen pensando se tem alguma doença associada. E tem estudos de coortes epidemiológicas mostrando que tem maior frequência de cardiovascular, de doença cardiovascular e de uso de medicação cardiovascular. A gente até fez um trabalho uma vez com os ratos hipertensos, que a gente viu mecanisticamente o que acontece. Tem alteração vascular no testículo, e aí altera o transporte de nutrientes, testosterona. Eles têm fragmentação de DNA elevada, e se tratar eles com bloqueador, você consegue melhorar a qualidade seminal. Mas leva a gente a pensar, bom, então tem possibilidade de tratar a doença de base e melhorar a qualidade seminal. Sendo que a qualidade seminal é um único aspecto que tem um monte de outra coisa escondida. Fragmentação de DNA a gente está conseguindo ver melhor. Padrão de metilação ainda depende de técnicas que são ou muito caras ou que dependem de uma análise muito complicada. A gente pode bater um papo sobre isso se quiser. Mas a gente sempre pensa muito do lado da doença para a infertilidade. Mas também tem o grupo lá do Nima Sharif, na Universidade de Miami, onde está o nosso Pagani, né? Nosso colega lá, nosso amigo. E o Nima Sharif ele encontrou subgrupos de pacientes com varicocele que têm risco aumentado de câncer de próstata por causa de uma alteração vascular específica que dá um escape para a próstata de testosterona e leva a um aumento de risco de câncer de próstata. Então, é de um lado para o outro, mas é do outro lado para o um. Eu acho que vale a pena a gente pensar tanto do lado da doença para a infertilidade, quanto da infertilidade para a doença, né? A outra coisa que você falou bastante, que eu acho interessante, é de como tem obesidade e inflamação. A gente tem cada vez mais visto que a varicocele é uma doença inflamatória. A gente tem vários marcadores do inflamassomo, que é o que a gente viu na COVID, super associado com o burst inflamatório. A gente encontra proteínas do inflamassomo em sêmen de homens com varicocele. E recentemente a gente viu que o epidídimo em varicocele experimental, a luz do epidídimo é cheia de macrófago, que está fagocitando o espermatozoide e produzindo interleucinas, citocinas inflamatórias, levando à alteração dos espermatozoides. Então, a varicocele, mesmo que a gente pense, vamos dar um anti-inflamatório e melhora a qualidade seminal, a gente não sabe se a gente está melhorando o ambiente testicular que está produzindo espermatozoides. Mesmo quando a gente trata a varicocele com varicocelectomia, que, como você bem falou, tem uma chance muito maior de gravidez, tanto em concepção natural quanto em ciclos de reprodução assistida, a gente ainda não sabe se a gente vai ter efeitos na prole e assim por diante. Então, eu acho que isso leva a gente a pensar no tratamento mais anterior, né? E tentar fazer uma intervenção para doenças ligadas à infertilidade e para estilo de vida para poder justamente reverter isso, né? E a última coisa que eu queria falar, só porque a Giovana fez uma pergunta aqui, que eu acho que é um fator que também é importante, que está ligado com a idade, que uma das coisas que a gente encontra é que os grandes perpetuadores de mutações são os homens, porque diferente das mulheres, né, que a produção do óvulo começa quando ela é um feto e a meiose para, a gente renova as espermatogônias. As espermatogônias são um dos tipos celulares que mais divide, e a cada vez que tem uma divisão vai acumulando mutações. Então tem um artigo super interessante que foi publicado na Nature. Primeiro assim, a condroplasia, que é uma doença monogênica, já viu que é a doença do último filho. É assim que descobriram 100 anos atrás, né, 80 anos atrás. E aí, o que esse estudo que foi publicado na Nature viu é que os homens respondem por em torno de 85% das novas mutações que acontecem, das mutações de novo. Então, eu acho que isso, mesmo que faça uma reprodução assistida, Giovana, se é uma doença associada a uma mutação que aconteceu por causa de idade, essa mutação já está fixada. Então, agora, se a varicocele acelera essas mutações de se formarem, isso leva a gente a pensar em ser mais intervencionista em relação, por exemplo, à varicocele, a efeitos de estilo de vida. Quanto antes fizer essa intervenção, melhor. O Fábio teve a, a sorte, talvez, ou o cuidado de que todos os filhos nasceram muito bem numa fase mais difícil da vida, né, Fábio? Mas mas acho que nem todo mundo consegue ter essa sorte, e talvez a gente devesse focar um pouco justamente nesse tipo de pesquisa, né? Em pesquisa para entender esses efeitos que podem ser evitados com uma intervenção mais prematura.
Então, eu gostei muito da sua apresentação, Fábio, porque esses pensamentos todos foram passando pela minha cabeça enquanto você foi trazendo os dados. Acho que isso que foi a riqueza da sua aula hoje. Obrigado. A minha ideia era falar um monte de dados, porque eu sei que o Edson vem já vem falando, isso aqui é certo, está errado, tal. Eu estudei isso aí. Porque na hora que tu fala para o Edson, ele diz, não, eu já estudei isso aí, eu só não publiquei ainda, mas está sendo, a Daniela está escrevendo junto com a Maite, aí me ferra a vida. E nada, Fábio, é um prazer. Realmente foi muito bom a apresentação. E o Ricardo também, então eu já agradeço de antemão vocês dois e todo mundo que tá por aí. Vou fazer alguns comentários antes da gente abrir para perguntas. A mudança comportamental hoje do homem que engravida realmente é completamente diferente. Eu me lembro que quando os meus filhos pequenininhos eles estavam na escola, eu tinha recém-separado, era, puxa vida, filho de pais separados. Hoje essa frequência é muito maior, então a mudança do comportamento social é bastante diferente. E cada vez mais homens com segundo, terceiro relacionamento, homens vasectomizados, eles vêm para engravidar, não só para a reprodução assistida, mas na concepção natural. E aí traz somente duas coisas: não só a idade, que é o fator importante, mas a qualidade de vida. O Fábio citou muito bem, é impressionante a quantidade de homens que fazem uso de anabolizante esteroide. é, e não por culpa deles, mas por má orientação do seu médico, do seu nutricionista, ou com quer que seja. Então, esses fatores fazem com que a gente pense uma série de coisas. Eu tenho alguns dados aqui, eu tenho que olhar porque eu não me lembro. Por exemplo, em relação à idade. Em relação à idade, vamos falar da coisa que mais assusta um casal, que é uma criança com síndrome de Down. Uma coisa que mais assusta a mulher senta na nossa frente e fala, doutor, puxa vida, como é que faz para evitar isso? Isso é muito consequente. O homem na faixa de 40 a 44 anos, ele tem uma probabilidade 37 vezes maior de ter uma criança com síndrome de Down ajustado pela idade da mulher. Então, olha que coisa importante. O Fábio citou muito bem já o autismo, a esquizofrenia, quer dizer, isso é mais importante. O cérebro é hotspot para modificações epigenéticas e a gente vê essa associação, por exemplo, dos homens que fazem cirurgia bariátrica e os homens que depois perdem peso de outra forma, o componente cerebral epigenético ele é mais ou menos semelhante. Então, essa mudança de comportamento ela é bastante grande. Em outro fato muito interessante, voltando ainda na idade, é o tempo que esse homem vai ter de convivência familiar. Fala, puxa vida, isso me interessa para a gente como médico em relação à orientação, mas uma coisa que sempre me fez pensar, isso algumas vezes questionado pelo casal. Por exemplo, aqui, um dado, um homem em que o seu filho nasceu aos 50 anos e a expectativa dele média é de 79 anos, ele tem uma probabilidade de morrer de 20% quando esse filho tiver 22 anos. Então, esse comportamento é um comportamento que nos faz pensar como a gente vai abordar esse casal. Outro ponto importante, eu não sei se o Fábio colocou ou não, mas eu acho que sim, existem trabalhos bastante consistentes que falam que homens com alteração seminal, sua probabilidade de mortalidade é maior e a probabilidade de mortalidade da sua prole. Quer dizer, realmente o espermatozoide ele está mostrando para a gente, é um marcador da saúde do homem. Homens com alteração seminal têm mais probabilidade de câncer de próstata, têm mais probabilidade de, de, de alguns tipos de discrasias sanguíneas. Quer dizer, isso vai muito longe e está ensinando para a gente que olhar o homem e tentar tratá-lo é uma coisa que vai muito bem. E a gente está tendo uma oportunidade agora que é diferente. Isso é, por os homens terem vindo com mais idade para engravidar, tem esse, lógico, desfavor da idade, mas eles vêm com parceiras mais novas. Vindo com parceiras mais novas, nos dá a oportunidade de tratar. Isso é muito importante que tenha na nossa consciência, justamente nós que trabalhamos mais com reprodução assistida. Voltando ainda das alterações, o Fábio falou muito bem, a probabilidade de fragmentação do DNA está em um monte de situações. E se a gente se perguntasse para a gente, sei lá, 2, 3 anos atrás, vale a pena fazer um diagnóstico genético pré-implantacional para o homem que tem a fragmentação, para o homem que tem a alteração seminal? Não, parece que não. Mas surgiram agora estudos também bastante interessantes. Quando a fragmentação de DNA é de dupla fita, a probabilidade de aneuploidia desse embrião é maior. Então veja como está mudando a nossa cabeça, a fragmentação do DNA a gente fala há muito tempo, mas está mudando a nossa cabeça em relação a alguns conceitos importantes. De frente disso, nós no FERT Group estamos iniciando uma pesquisa e discutimos hoje, né, Daniela, na nossa reunião que a gente tem semanal, junto com uma empresa aqui de São Paulo, a associação de homens com fragmentação de DNA alta
e maior risco cardiovascular e de câncer. Então, é um trabalho muito interessante em que temos mais ou menos 120, não lembro quantos são, Dani, 120 homens com fragmentação DNA alta, em que nós vamos voltar a esses homens e vai ser feito uma anamnese para estabelecer riscos. Então, parece existir, isso é um trabalho que está surgindo, como vários outros, parece existir essa associação de homens com aumento de fragmentação de DNA e maior probabilidade de câncer e maior probabilidade de risco cardiovascular. Então, se vê essa imensidade de coisas que a gente está vendo aqui e que nos traz muito mais essa beleza de novamente voltar para o homem. Hoje, essa união da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida com a Sociedade Brasileira de Urologia está trazendo muitos frutos, né, Fábio? Para a gente está Com com a certeza. oportunidade de fazer um monte de estudos multicêntricos que vão ajudar bastante nessa história. Então, eu deixo essas observações. Tem uma pergunta aqui e abro para perguntas de todo mundo. Antes de a gente responder essa pergunta, eu sempre questionei, eu penso, né? Não acho que a gente vai começar no futuro breve pedir exame de espermograma e fragmentação para avaliar algo que a gente está fazendo no paciente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero avaliar saúde do homem. Saúde do homem. Eu tenho um marcador tipo colesterol, tá? Mas eu não tenho nada que eu veja efeito direto na célula. No espermatozoide eu tenho. Por exemplo, eu quero ver se realmente esse emagrecimento desse cara está trazendo um benefício. Eu vejo a qualidade seminal dele antes do uso da terapia e quando ele está acabando a terapia. Vocês não acham que no futuro a gente vai começar a partir para esse lado também? Olha, se eu puder jogar uma pitadinha de sal aí, a gente tem muita dificuldade quando a gente pensa em fertilidade masculina, porque é uma doença que é de muito difícil definição. A não ser quando ela é óbvia, a gente define como um casal, né? A gente parte do casal para definir. E aí isso leva a uma dificuldade em todos os trabalhos que a gente tem com as doenças associadas à infertilidade masculina. Por exemplo, varicocele. Varicocele é um problema, porque eu estudo varicocele faz algum tempo, não preciso falar quanto tempo, e nesse tempo eu tendo a ter uma visão mais de que vale a pena intervir, porque eu acho que a nossa linha de chegada não é se melhora o sêmen, né? A nossa linha de chegada é se melhora a saúde daquele homem, e eu acho que a varicocele tem alguns efeitos que a gente não consegue medir só olhando para a qualidade seminal. Mas tem um artigo do Agarwal, 85% dos homens com varicocele conseguem ter filhos. Então, ela não determina a infertilidade, né? E por que eu fiz essa introdução super longa? Para dizer que talvez a gente precisa partir para a caracterização molecular das doenças, né? Então, a gente tem o Uromol para a classificação de alguns cânceres urológicos, que utiliza caracterização molecular dos cânceres para fazer definição de conduta. É como se fosse uma revisão de um Gleason para próstata para fazer uma análise molecular. E inclusive, eu estou amanhã enviando um grant aqui para o NIH, que eu estou pedindo justamente para fazer a caracterização molecular, ou endotipo, que a gente chama aqui, da varicocele. Porque a minha proposição hipotética é de que existem diferentes categorias de varicocele, tem os graus clínicos, tal, beleza, de categorias que às vezes o sêmen não consegue dizer. E vocês têm experiência com isso. Tem paciente que vocês operam que vocês têm certeza que vai melhorar e que não melhora. Tem paciente que vocês operam e melhora, e não tinha nenhuma expectativa. Tem paciente que melhora e engravida natural. Tem paciente que melhora e não engravida. Tem paciente que não melhora, mas engravida. Então, assim, um apanhado geral que talvez essa caracterização molecular nos ajude. E aí a gente parte para essas. Hoje a gente tem condição de análise proteômica que a gente não tinha quando eu comecei a fazer lá atrás. Hoje a gente consegue olhar para um plasma e ver 5.000 proteínas com os equipamentos que a gente tem hoje. Fazer caracterização de padrão de metilação de DNA de espermatozoide, que a gente não conseguia fazer direito 15 anos atrás. E fazer análise, inclusive, de mutações em pontos de fragilidade. E eu acho que, indo para o ponto que você levantou, Fábio, eu acho que justamente a gente conseguir definir esses endotipos talvez consiga nos ajudar a entender esse tipo de acompanhamento ao longo da vida dos pacientes, para que a gente não parta só para olhar para o sêmen, mas definitivamente o sêmen como um dos marcadores, né?
Fábio, eu acredito sim que a gente vai chegar nisso. O Ricardo falou muito bem. Todos os marcadores subcelulares do espermatozoide, eles parecem refletir muita coisa. A gente vai aprender muita coisa e que eu acho que a andrologia o estudo da fertilidade ou do sistema reprodutor do homem, ele vai sair não só da infertilidade, mas vai passar para essas outras coisas. Como aconteceram em algumas áreas da medicina, como aconteceram em alguns pontos. Então, acho que a gente vai ter aí coisas importantes para discutir somente a respeito de vida, não só espermatozoide, mas o plasma seminal. A gente sabe que o plasma seminal ele age um monte de coisas, até a interação do embrião no endométrio, quer dizer, isso vai muito longe. Então, eu acredito sim, tentando responder a tua pergunta até filosofar, eu acredito que no futuro, como o Ricardo citou, esses testes de avaliação do espermatozoide, testes subcelulares, porque espermograma é muito difícil de ver. A gente sabe que existe uma variação biológica muito grande, é uma célula viva de difícil avaliação, mas tem coisas em que são absolutamente objetivas, como o Ricardo citou, da proteômica, como uma série de outras coisas que vão evoluir. Então, eu acredito nisso sim, que a gente vai ter outra função para avaliação do espermatozoide, que não só a avaliação da infertilidade. Nós Talvez para temos isso a a... gente precise de bons biorepositórios, né, Edson? Que a gente tem conversado sobre isso, para a gente Estamos poder fazer aguardando. essa investigação. O Ricardo fala isso porque é um projeto do Ricardo que a gente tenha a oportunidade de colaborar, de juntar tudo que tem, espermatozoide, óvulo, fluido folicular, e o que for, colocar tudo dentro de uma caixa e daqui a pouquinho vamos fazer um estudo e vamos trazer tudo isso que a gente tem armazenado para falar. E realmente é esse o futuro. Difícil a gente falar num país como o nosso, no Brasil, em que a infertilidade, além de ser muito prevalente, como o resto do mundo, a gente tem pouca oportunidade econômica de tratar, mas o Ricardo aí consegue coisas maravilhosas com o NIH e com os projetos que ele tem. Eu vou aqui Sabe abrir, que Daniela. Oi, pode falar, Só Ricardo, rapidinho, desculpa. eu acho que a infertilidade, o problema da infertilidade é que ela não atinge classe social, mas o tratamento dela definitivamente atinge, né? E Exatamente. nos Estados Unidos isso é muito forte também, porque, por exemplo, você vai para o estado de Illinois, onde é Chicago, é um estado em que a cobertura é uma legislação estadual que cobre tratamento de reprodução assistida. Você vem para Michigan, que é onde eu estou, e não é coberto. Então acaba sendo muito excludente, ainda mais com os custos dos tratamentos atuais. E aí eu acho que tudo que a gente está falando hoje vai por uma linha muito mais preventiva porque é uma linha de precocidade no tratamento e na detecção de um problema que acaba evitando que cruze-se a linha para a infertilidade. E isso a gente já sabe que a prevenção sempre é mais barata para o sistema de saúde e para o casal. E ela acaba sendo mais equalitária, digamos, igualitária. Tá, tudo bom aqui colocar, Daniela. Tem a Patrícia França, ela colocou um texto bastante comprido aqui, mas vou tentar ler. Eu já peço desculpas pelo texto grande, mas ela fala assim: gostaria de discutir um caso de falha reprodutiva recorrente em um casal, fatores femininos e masculinos relevantes. O paciente realizou acúmulo de ovócitos aos 40 anos, com excelente resposta ovariana, congelando ovócitos em 2 ciclos realizados em 2023. O parceiro possui história de orquiepididimite, orquiectomia por suspeita tumoral, posteriormente confirmada como lesão benigna, e atualmente apresenta quadro compatível com a zoospermia obstrutiva. Possui semicriopreservado desde 2021, coletado em um período próximo à investigação da orquiepididimite, com presença de hemácias na amostra. Além disso, realizou acompanhamento urológico e uso de antioxidantes ao longo da investigação. Conta aqui, primeiro ciclo de ICSI 2025, 20 ovócitos, M2 descongelados e injetados, utilização do semicriopreservado, 4 blastos. Transferência de um embrião beta-HCG negativo, 3 blastocistos biopsiados, todos aneuploides. Vou continuar aqui. Segundo ciclo de ICSI 2025, novo acúmulo de ócitos, 19 M2 injetados, utilização de espermatozoides obtidos por punção de epidídimo. Formação de 2 blastos, ambos aneuploides. Terceiro ciclo de ICSI, também 2025, novo acúmulo de óvulos, 29 M2 injetados, comparação das duas fontes espermáticas no mesmo ciclo, 8 ócitos injetados com sêmen espermatozoide criopreservado, utilizando PIXE, e 16 ovos com espermatozoides epididimários. Formação de 5 blastocistos no total, todos aneuploides. Atualmente, o casal optou por seguir com uma estratégia envolvendo óvulos doados associado
ao sêmen do parceiro. Então, você podia comentar, eu acho que esse ponto vem aqui, Fábio, em a realização de procedimentos com óvulo, com espermatozoide criopreservado ou não, a gente pode esticar isso muito bem para a zoospermia obstrutiva e não obstrutiva, e justamente a realização do diagnóstico genético pré-implantacional para um fator masculino. Muito bem. Pacientes com azoospermia, em primeiro lugar, o que me causa estranheza, com todo respeito, é que esse paciente foi submetido a uma orquiectomia e, posteriormente, viram que não era por tumor, a suspeita era tumor, né? Bom, independente disso, esse paciente tinha uma azoospermia de causa obstrutiva, correto? Né? Ele teve uma epididimite, teve uma azoospermia de causa obstrutiva. Nesses casos, os procedimentos, a gente pode. Isso foi feito um estudo há bastante tempo atrás, que eu tive a oportunidade de participar com o Edson, nos quais se acompanhou e se dividiu os pacientes em azoospermia obstrutiva utilizando espermatozoide do testículo e do epidídimo. Na época, a gente viu que espermatozoides do epidídimo, como era uma azoospermia obstrutiva, a maioria deles, nós tivemos um resultado melhor de taxa de gravidez e menor de taxa de aborto comparado ao do testículo. Mas nós tivemos uma situação naquele estudo, né, Edson? Na época, a gente acabou fazendo e utilizando eles e não dividindo. Olha, eu quero saber a azoospermia obstrutiva do epidídimo versus do testículo, para saber bem a origem desse espermatozoide de azoospermia obstrutiva. Azoospermia obstrutiva, mesmo assim, quando é do testículo, certamente tu pode encontrar até um gameta um pouquinho mais imaturo, mas ainda tu tem um resultado excelente utilizando espermatozoides do testículo criopreservados. A grande verdade é que congelamento em casos de azoospermia não obstrutiva, congelamento de espermatozoide do testículo, que aí obviamente é do testículo, em casos de azoospermia não obstrutiva, na minha experiência, os resultados são muito inferiores comparados à azoospermia obstrutiva, nos quais a gente pode retirar espermatozoide do testículo. Ou seja, é muito inferior. A azoospermia não obstrutiva, às vezes, é a oportunidade que se tem, mas eles são muito inferiores. A grande verdade é que, teoricamente, isso eu até conversei com o John Nathan no congresso que ele estava aqui, a respeito de congelamento de sêmen, não é biópsia de testículo, mas congelamento de sêmen para os pacientes por causa do aumento de idade. De repente se congela sêmen por causa de aumento de idade, será que vale a pena? Será que não vale a pena? A gente vai aumentar a fragmentação de DNA congelando esses espermatozoides. Essa é a grande verdade, que existe um aumento na fragmentação de DNA. Bom, mas a oportunidade que nós temos muitas vezes é a utilização em alguns pacientes desse espermatozoide que foi criopreservado. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente está colocando a culpa nela, né? A culpa não, a gente está pensando nela na hora que a gente está pensando em utilizar óvulos de outra pessoa. Talvez não seja bem essa história nesse caso, talvez não. Por quê? Porque ela teve um monte de óvulos nos ciclos. Em 3 ciclos, ela teve 19, teve 29, ou seja, ela tem uma bela reserva ovariana e que talvez a gente não possa estar dizendo que é o óvulo dela o grande responsável por isso, talvez seja espermatozoides. Essa é a grande verdade. Obrigado. Engatando, o Oscar fez uma pergunta que vai na tua linha de resposta, e eu queria que o Ricardo falasse para a gente. O Oscar colocou aqui, pensando em prevenção de doenças, faria sentido o congelamento social de sêmen antes dos 40 anos? Qual é a tua opinião, Ricardo? Eu acho que a gente precisa de evidência para dizer que sim, mas tem um trabalho do Eisenberg que ele mostra que a porcentagem de homens com mais de 40 anos de idade no primeiro filho dobrou nos últimos, acho que 25, 30 anos. E a porcentagem de homens com mais de 50 anos tendo filho também dobrou nesse mesmo período. Então, muito provavelmente a gente vai ver que tem esse benefício. A gente não tem uma informação exata para isso agora, a gente tende a ser cauteloso, mas eu não acho. E é o que o Fábio falou, né? A gente também tem que tomar cuidado com a fragmentação artefatual que a gente causa com a fragmentação de DNA. Então, eu não tenho uma resposta para te dizer se é melhor usar uma de 30 anos que congelou ou um afresco de 50 e poucos anos. Ambos os casos têm histórico de ter filhos saudáveis e de ter alguns filhos que não são 100% saudáveis. Então, a gente
precisa ter um pouco de cuidado ainda. Mas acho que esse é um estudo interessante de ser feito. Tem uma outra pergunta do Carlos Nascimento. Acho que podia ir para os dois, tanto para o Ricardo como para o Fábio. Espermatozoides atípicos e diabetes podem ter relacionamento também com obesidade? É, obesidade é muito difícil, porque obesidade a gente sempre definiu como errado, né, com IMC, vamos começar por aí. É, E Já obesidade, mudou. agora mudou recentemente, mas ao longo da história, né? E obesidade tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, ou como se for baseado em IMC, né? Homens muito obesos tendem a ter um sêmen de pior qualidade e uma morfologia menor. Mas tem um estudo da Boston University que fez um levantamento grande de sêmen e eles viram que homens obesos, um pouco obesos, às vezes tem até uma concentração, pode ser um pouquinho maior do que a concentração dos homens eutróficos. Então, a obesidade, quando ela é um problema, mas depende muito do nível da obesidade. Agora, quando tem síndrome metabólica, com resistência à insulina, com esses outros marcadores alterados, aí muito provavelmente vai ter alteração endócrina de qualquer maneira, vai ter uma alteração inflamatória. A gente já viu em paciente obeso aqui aí na Unifesp, fragmentação de DNA de espermatozoides elevado, atividade mitocondrial dos espermatozoides diminuída, ou seja, vários marcadores de função dos espermatozoides alteradas e um perfil seminal inflamatório muito parecido com o que a gente vê na varicocele, indicando que leva a um problema. na verdade, não tenho dúvida nenhuma que ele pode piorar, sim, a qualidade seminal, porém, uma coisa é piora de qualidade seminal, outra coisa é gravidez. Vamos lá, a gente não pode esquecer nunca a qualidade do ocito, né? Queira ou não queira, a gente, obviamente, se eu entrego um gameta melhor, eu costumo brincar, a menos da maneira que eu vejo, né? Eu costumo brincar que o espermatozoide é a bola no time de futebol e o óvulo é o Ronaldo Fenômeno da seleção brasileira. Com o passar da idade, esse Ronaldo Fenômeno vai virar o Ronaldo do Corinthians, tá? Então vai ser um óvulo com mais dificuldade. É ali que eu tenho que ter uma bola melhor. Então, quanto maior a capacidade desse óvulo resolver problemas dos espermatozoides, ou seja, quanto mais jovem, muitas vezes ele resolve. O Ronaldão ia resolver, ia fazer gol. Só que o Ronaldo do Corinthians não tem essa capacidade, é um óvulo com mais idade. É ali que eu tenho que entregar o espermatozoide melhor, é ali que eu tenho que entregar uma bola melhor para que esse óvulo consiga resolver a situação. Por isso que eu acho que o Ricardo ficou muito feliz quando ele falou: uma coisa é parâmetro seminal, outra coisa é gravidez. São coisas completamente distintas, né? Totalmente diferentes. Queria colocar um ponto aqui também para vocês dois, obviamente, alguém que queira comentar dos agonistas de GLP-1. Parece que existe não só a ação da diminuição do peso de toda essa conversão estrógeno testosterona, mas agir na célula testicular, quer dizer, na gônia, no espermatocito. E tem um caso relatado em que o uso do análogo agonista levou a esse homem à azoospermia, ele parou e voltou a ter espermatozoide. Quer dizer, é um caso só, não dá para falar ciência desse jeito, mas qual a opinião de vocês dois? Isso é lógico? Serve para um monte de coisa, mudou completamente o comportamento da nossa sociedade. A Daniela estava comentando hoje muito bem, os restaurantes mudaram, né, Daniela? As porções de comida elas são menores, é, as exposições nas vitrines das lojas elas apresentam muito mais o tamanho PP e P, que não é o caso do Fábio, né, apesar de ter emagrecido, está gordinho ainda, do que o G e o GG. Então mudou o comportamento. Mas queria saber a opinião de vocês. Uma coisa que está começando aí é para filosofar um pouco mesmo. Então, Fábio e Ricardo, o que vocês acham desta história? Eu acho que isso aí é Olha, muito semelhante. pode Desculpa, começar, pode Fabio. falar, Ricardo. Não, fica à vontade, aí eu falo Não, depois. não, primeiro os mais velhos, por favor, vai lá, Ricardo. É, o- o- tem duas coisas aí, né? É, acho que a primeira é que tem já estudos demonstrando que os GLP-1 eles têm a ação nas mitocôndrias, na saúde mitocondrial. E aí, por isso que quem perde peso com GLP-1 perde também massa muscular. Então, existem até planos de exercício, porque o músculo é um órgão endócrino. Ninguém quer perder músculo quando está envelhecendo. É muito importante ter músculo para ter saúde no resto da vida, né? Então, eu acho que tem um benefício da perda de peso, e aquele estudo que o Fábio apresentou,
usou GLP-1 para perder peso, mas depois manteve com exercício. Eu acho e aí eles mantiveram uma concentração de espermatozoides mais elevada. Acho que tem pouquíssima evidência, Edson, mas eu consigo entender que tem que ter uma preocupação com isso. O mecanismo que faz a espermatogônia entrar e iniciar a espermatogênese não é testosterona dependente, então a gente não acha que se tiver é mais dependente de retinol, né? Então, para começar, né? Depois é mantido pela testosterona. Então, eu fico pensando como é que está todo esse metabolismo dos lipossolúveis ao longo dessa etapa toda da espermatogênese. Seria interessante que fosse mais do que um relato de caso para a gente conseguir entender isso, né? Eu acho que é muito semelhante que nem a cirurgia bariátrica. Eu acho que é muito semelhante, porque isso aí pode acontecer. Quantos pacientes bariátricos que tu operas, tu vai operar, o cara tinha uma qualidade seminar ruim, vai operar e fica zerado. E depois eles podem Caso. melhorar. Eu acho que é um É. fenômeno muito semelhante, ou seja, essa perda rápida que faz esse tipo de situação. Perder rápido peso, vamos lá, não é bom, não. Uma outra pergunta que a gente já está quase terminando, sobre anabolizante esteroide, uma coisa interessante, a Cássia Rocha perguntou: a azospermia, oligosospermia importante por uso de anabolizantes, reflete que a saúde do homem está afetada? Fábio. Essa é uma excelente pergunta, né? Na verdade, a zoospermia, ou oligosospermia grave que acontece nesse paciente que usa o esteroide anabolizante, ele está relacionado diretamente com essa inibição do eixo, né? O eixo ele fica totalmente parado, inibido, porque se eu estou dando testosterona, meu organismo é mais inteligente que eu. Para que eu vou produzir? E se eu não parar de produzir, minha testosterona intratesticular, que é importante para a produção de espermatozoides, ela vai parar simplesmente. Bom, não dá para dizer isso, sabe por quê? Porque muitas vezes tu paras esse paciente de usar testosterona, eles muitas vezes fazem ciclos de esteroide anabolizante. Na hora que ele para, ele volta a produzir espermatozoide em uma boa parcela dos pacientes. Em 10%, em até 2 anos, não volta a produzir. Mas em uma grande parcela dos pacientes, em 4 meses, ele já volta a produzir. O que é um problema para o testículo? Em primeiro lugar, são 3 fatores que fazem ele voltar a produzir espermatozoide. Primeiro fator, como é que era o testículo antes? Como é que era o espermograma antes? Como é que era a qualidade seminal antes dele usar esteroide anabolizante? Segundo, qual é a dose utilizada? Terceiro, qual é a duração utilizada? Isso que vai fazer o diferencial entre voltar a produzir ou não voltar a produzir. São esses 3 fatores principais. Mas muitas vezes esse homem fica 4 meses e depois volta a produzir. Então, não está refletindo com relação à saúde do homem. Está refletindo, sim, a saúde testicular. Com certeza, está refletindo sobre a saúde dos espermatozoides. Por isso que é proibitivo usar testosterona naquele homem que pensa em ter filhos. Eu sou urologista, tá, Cássia? E eu atendo muito paciente, eu faço medicina sexual e infertilidade. Eu atendo muito paciente e todo dia no consultório chegam pacientes, não um, não dois, não três, dizendo para mim: doutor Fábio, eu estou cansado. Eu acho que eu quero dosar minha testosterona porque deve estar baixa, eu estou cansado, eu não consigo me concentrar. E isso aí, a grande maioria das vezes, não é testosterona que está baixa. E eles vêm brigar comigo. Por que você não me dá testosterona? Porque tu não tem indicação médica. Quando é que a gente indica? Quando está abaixo de 350 nanogramas por decilitro e tendo sintomas. E não quer engravidar. Se ele pensa em engravidar, tem idade reprodutiva, tu nem utiliza para evitar problemas que podem vir no futuro. Então, na verdade, isso eu não posso dizer que vai refletir a saúde do homem. Eu posso dizer que vai refletir, sim, de como é que está o testículo e o eixo naquele momento. Posso só Recomendo. adicionar uma coisinha, Claro, é isso Edson? que eu ia pedir para você comentar, exatamente. Vamos Não, lá. é porque aqui onde eu tô é a febre da automedicação, né? Então, eu converso com pessoas de 30 e poucos anos, 40 anos, que falam, não, eu preciso fazer TRT, né? Testosterone Replacement Theory. Todo mundo aqui fala de TRT, né? Terapia de reposição de testosterona. E essa é a verdade, Fábio. Isso está na cabeça deles. Eles acham que eles precisam tomar testosterona porque eles estão cansados, porque não é porque dirige 3 horas de trânsito por dia, não é porque gosta de tomar 2 doses de cerveja por noite e dorme mal porque está com um ciclo de sono alterado, não é porque está estressado por causa de. Nada disso. É testosterona baixa e a solução é tomar uma testosterona. E tem propaganda na TV, você recebe assim, pede em casa, você entrega em casa sua terapia de reposição de testosterona para você tomar.
E fala-se muito pouco em fertilidade nesses casos, né? Primeiro que, assim, tratar com um hormônio esteroide tem indicação médica, mas tem que ter acompanhamento médico, né? Para não acontecer essas tragédias que a gente vê acontecendo, né? Mas segundo que tem pouco conhecimento sobre os efeitos na fertilidade, né? E na espermatogênese, na população geral. A gente conhece muito bem, mas a população geral tem pouco conhecimento sobre isso, não entende que pode levar a um problema de infertilidade, né? Muito bom. Deixa aberto mais perguntas. Alguém quer se manifestar? Eu acho que está bem, estamos com uma hora e 20 de reunião. Agradeço, Fábio, agradeço, Ricardo. Muito obrigado por todas as considerações. Essa reunião ela está gravada, depois ela vai para o YouTube, vai para as Esperamos que esteja pras gravado. nossas. Não, você gravou, estou vendo aqui. Então, agradeço a todos, mais uma vez a vocês dois, a todos que estão presentes, e deixo para a Daniela fazer o fechamento, anunciar as nossas próximos acontecimentos científicos. Vamos lá, Daniela, muito obrigado. Bom, muito obrigada, doutor Fábio, Ricardo, como sempre, vale um balde de pipoca, a aula e a discussão de vocês, é muito gostoso de ouvir e a gente aprende sempre muito. Muito obrigada. A Tá Daniela, bom. só a última observação, o Ricardo. A Daniela está louca para usar o Mitopur. Que depois você... Ricardo! Não. Fala um Esses pouquinho disso, consegue caras. Ricardo, mandar? para terminar, Ricardo, fala o que é atividade mitocondrial para a gente, já não encerrando, Não, o mas falando MitoPure ele é um disso. estimulador de mitofagia, então ele mata, É, ele ajuda as mitocôndrias velhas a se matarem para as novas começar, para as novas serem produzidas. É super Então, legal, só que os caras estão ganhando tanto dinheiro com pele, com dermato e com músculo, que eles não estão preocupados com reprodução, que é desse tamanho para eles hoje, eu não entendeu? falei, doutor Edson, que o negócio da pele é bizarro? Hoje eu e o doutor Edson, É, então, Daniela, faz esse fechamento e anuncia nossas próximas coisas. Muito tá obrigado a joia. todos. Muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigada, muito pessoal. Força a obrigado todos. pelo Obrigado. convite, Obrigado. sempre um prazer, gente. Muito Valeu. Prazer obrigado. é Obrigado. nosso. Obrigado. Bom te ver aí, Obrigada, Obrigado, Fábio, Fábio. pessoal. também. Obrigado Tchau, por tchau, tudo. Eu que tchau, agradeço. Muito obrigado. tchau.